Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2020. Com a presença divina e havendo número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Audiência pública. A Câmara Municipal de Três Passos, através das comissões permanentes, convida todos os interessados para participarem de audiência pública nesta quinta-feira, dia 13 de dezembro, a partir das 19 horas, no auditório da Prefeitura Municipal, para a discussão dos projetos de lei referentes ao novo plano diretor, plano de uso e ocupação do solo urbano, regramento para parcelamento do solo e códigos de meio ambiente, posturas e de obras. O futuro da cidade em suas mãos. Sua participação é muito importante. Lembramos que a audiência pública será também transmitida ao vivo pela página no Facebook da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Convido o senhor secretário, vereador Decano e do Rodem, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 26ª ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura 23 de novembro de 2020. Mesa diretora, presidente Flávio Abisreuter, PTB, vice-presidente Edivan Baron, também do PTB, e do Rodem igualmente. Lista de presença da sessão, vereadores Carlito Sommer, PSDB, Edivan Baron, PTB, Flávio Abisreuter, PTB, e do Rodem, PTB, Ivo Ziegler, MDB, Jair Locatelli, PSDB, Maria Helena, PTB, Marli Frank, PT, Rosane Antunes, MDB, Vinícius Araújo, PCdoB, e William Arning, MDB. Expedientes. Correspondências recebida. Ofício de gabinete número 209/20, encaminhado pelo prefeito municipal, solicitando a retirada do projeto de lei 42/20, tendo em vista a apresentação do projeto de lei complementar número 3/20, já que é matéria de lei complementar. Leitura de matérias. Ata da sessão plenária ordinária, realizada em 16 de 11 de 20, lida e aprovada. Mensagem retificativa enviada pelo prefeito municipal em relação ao projeto de lei 52/20, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021. Matérias do expediente. Primeiro, proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2020. Proposta de emenda à lei orgânica número 01/20 altera o caput do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Autores: Edivan Baron, Flávio Abisreuter e do Rodem, e Marli Frank. Número de protocolo 83, resultado: matéria lida e distribuída para a Comissão de Constituição e Redação. Relator da mesma, Jair Locatelli. 2. Projeto de Decreto Legislativo número 2/20. Projeto de Decreto Legislativo número 2/20, redistribui verba orçamentária. Autora, mesa diretora. Número de protocolo 84. Resultado, matéria lida e distribuída para a Comissão de Orçamento e Finanças. Relator da mesma, vereador Ido Rodem. Matérias da ordem do dia. Primeiro, projeto de lei ordinário número 52/20. Projeto de lei número 52/20 estima a receita e fixa a despesa do município de Três Passos para o exercício financeiro de 2021. LOA. Autor: Executivo Municipal, Prefeito Municipal. Número do protocolo 80. Resultado: levado à primeira discussão. 2. Projeto de lei ordinário número 53/20, projeto de lei número 53/20, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 36.876,13. Autor: Executivo Municipal, Prefeito Municipal. Número do protocolo 81, tipo simbólica, sim 10, não 0. Abstenção 0. Resultado: aprovado por unanimidade. Flávio Abisreuter, presidente, e do Rodem, secretário.
Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada. Convido o senhor secretário, vereador Decano Ido Roden, para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, projetos de lei números 54/20 a 56/20. Projetos de lei legislativa números 8/20 e 9/20. Resumo dos projetos de lei que deram entrada na Câmara Municipal de Vereadores, feito por essa Casa e também pelo Poder Executivo de Três Passos, e serão lidas na sessão de hoje. Projetos de lei número 54/20, autoriza o município de Três Passos a efetuar concessão de uso de bens públicos que mencionam mediante contrapartida para a Associação Hospitalar de Caridade de Três Passos, pelo prazo de 10 anos. Os bens públicos são 2 ambulâncias, uma Fiat Ducato, ano 2013, e uma Mercedes-Benz Sprinter, ano 2018, que serão utilizados pelo hospital para a reativação do programa SAMU Salvar. Projeto de lei 55/20, institui o turno único de serviço municipal das 6 às 12 horas a contar do dia 1º de dezembro de 2020 até o dia 28 de fevereiro de 2021. O turno único será aplicado somente aos setores e servidores que exercem atividade externa, expondo-se a altas temperaturas no período da tarde. Assim, os servidores que cumprirão o turno único serão agentes de saúde e de combate a endemias, servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e de Transportes, Parque de Máquinas, Garis e Varredores. Projeto de lei 56/20 autoriza a abertura de crédito especial no valor de 100 mil no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Agricultura para a contabilização de despesas relativas à contratação de pessoas físicas que serão previamente credenciadas para o transporte de água aos produtores rurais de rebanhos. Projeto de lei legislativa número 8/20 e 9/20, que dispõe sobre a reserva de vaga para a pessoa negra, parda e indígena e para a pessoa com deficiência em concurso público no âmbito da Câmara Municipal de Três Passos, no percentual de 5%, conforme já adotada pela Administração Pública Federal, conforme decreto número 9.508 de 2018. Também recebemos o ofício da Caixa Econômica Federal, seu presidente da Câmara Municipal, e também ao senhor prefeito uma cópia. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sob bloqueio 23 de novembro de 2020 no valor de 191 mil, na conta vinculada ao contrato de repasse número 106.753.755, firmado com o município de Três Passos, assinado em 30 de 12 de 2019, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado. Gerente da filial Passo Fundo e Superintendência Norte Gaúcho. Também um ofício da mesma Caixa, confirmando a verba de 191 mil reais, cujo o deputado federal Santini e o estadual Klassmann foram os mentores dessa verba de emenda parlamentar de 191 mil reais para asfaltamento, estrutura viária.
Também gostaria daqui de agradecer de público o Dr. Roque Miguel Roden, dirigente da Faculdade de Odontologia FASURGS de Passo Fundo, que por sua atitude ter resolvido um problema grave de saúde de um trespacense que com uma doença maligna perdeu a parte da boca chamado comumente de céu da boca. A dentista da SEACSUS tentou faculdades de Lajeado, Porto Alegre, São Paulo, para que essas universidades fizessem as próteses a esse senhor, que por força da cirurgia perdeu esse local chamado céu da boca. Não vindo a ter êxito, recorremos à faculdade do Dr. Roque em Passo Fundo, onde está sendo resolvido o problema gratuitamente, apenas a família paga os insumos para as duas próteses. Em nome da nossa família, em nome da Casa Legislativa, quero agradecer penhoradamente o Dr. Roque, que é meu irmão, que já por várias vezes tem atendido e ajudado as pessoas de nosso município. Era isso, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heinck e do Roden, cujo relator é o vereador Locatelli, emitem parecer favorável à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/20, que altera o caput do artigo 43 da Lei Orgânica do município, mais especificamente para que a sessão solene de instalação da nova legislatura, a sessão de posse do dia 1º de janeiro, seja realizada às 19h30 e não mais às 17 horas, devido ao verão e às altas temperaturas, primando pelo bem-estar físico das pessoas presentes à sessão de posse. Coloco em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/20. Coloco em primeiro turno de votação. Coloco em discussão. Alguém queira se manifestar? Sim, senhor presidente. Foi necessária a apresentação do projeto de lei para que fosse fixado a data para a lei orgânica e o regimento interno. Um regimento interno cita um horário de posse dos novos mandatários, tanto a Câmara como o Executivo, e a lei orgânica fixava outra data, outro horário. Então, deu-se de que essa nova lei fixa o horário das 7h30 da noite para o devido juramento dos eleitos no dia 1º de janeiro de 2021. Era isso, senhor presidente. Mais alguém? Coloco em primeiro turno de votação nominal a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/20, pois conforme dispõe o regimento interno, a votação desta matéria exige o quórum de 2/3 dos membros da Câmara, maioria qualificada, e votação em 2 turnos em intervalo de 10 dias. Portanto, para ser aprovada, esta matéria necessita de no mínimo 8 votos favoráveis. No processo de votação nominal, cada vereador deve expressar o seu voto dizendo sim favorável ao projeto ou não se contrário ao projeto. Carlito Sommer, voto. Viu, Regis? Chama a Cristina lá para mim falar. Eu não emprestei. Ah, tá. Sim, aprovo. Edivan Barum? Eu voto sim também. Sim. Flávio? Sim. E do Roden? Sim. Ivo Ziegel? Sim. Sim. Jair Locatelli? Sim. Sim. Maria Helena Krumenauer? Sim. Sim. Marli Frank? Sim. Sim. Vinícius de Araújo? Sim. Rosane? Sim. William Heinck? Sim. Sim. Eu já votei? Eu já coloquei aqui, Flávio, sim. Uhum. Votação aprovada em primeiro turno.
Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Marli Franck e Jair Locatelli, cuja relatora é a vereadora Marli Franck, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 52/20, que estima a receita e fixa a despesa do município de Três Passos para o exercício financeiro de 2021, LOA, Lei Orçamentária Anual. O orçamento projetado para 2021 é de R$ 94.807.557,16, sendo que R$ 76.484.557,16 para a Prefeitura Municipal Administração Direta, R$ 16 milhões para o Instituto de Previdência, Administração Indireta, e R$ 2.323.000 para a Câmara Municipal de Vereadores. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 52/20. Vereadora Marli? Esse projeto, então, prevê o orçamento para o ano de 2021, né? R$ 94.807.557,16. Foi amplamente discutido, houve audiência pública, então o projeto está pronto para que vá à votação e já digo aqui que meu voto é favorável. Muito bem, vereadora Marli. Vereador Ido? Então, conforme o que a vereadora Marli desceu de comentário, de fato, esse é um orçamento para o exercício da administração pública do ano de 2021 a dispor do Poder Executivo Municipal. Diga-se que também os números aqui fixados, eles são de uma forma não exatos, que depende da arrecadação do ICM, do Fundo de Participação e a arrecadação própria do município. Diante disso, diga-se também de que 15% da dotação orçamentária ela está a dispor da saúde pública e 25% do orçamento é para educação. Então, esses valores de 94 milhões, a partir do ano que vem, estará à disposição da nova administração municipal de Três Passos, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Ido. Mais algum vereador? Não havendo orador, coloco em votação o projeto de lei número 52/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto aprovado. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Marli Franck e Jair Locatelli, cujo relator é o vereador Ido, emitem parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 2/20, que redistribui verba orçamentária da Câmara, no montante de 24 mil. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 2/20. Sim, senhor presidente. Até porque quem nos ouve em casa gostaria de saber um pouco mais. E esse projeto que nós somos os relatores, nós queremos dizer de que, como o orçamento LOAS, que nós falamos antes, é um texto não fixo, que seus valores dependem da entrada da receita, a Câmara também tem o seu orçamento próprio. E dentro desse orçamento, hoje, a mesa diretora necessita de fazer um remanejo, redistribuição de verbas internas. São 24 mil para pagamento de insumos, de despesas decorrentes do ano. E isso se faz necessário através de uma autorização em plenário dos senhores vereadores. Por isso que está em votação e nós somos favoráveis. Mais algum vereador? Não havendo orador, coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 2/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Passamos agora para a distribuição às comissões permanentes dos projetos de lei lidos na reunião de hoje. Solicito ao vereador Jair Locatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, CCR, e ao vereador Ido Roden, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, COF, para que designem os relatores que analisarão as matérias, elaborarão seus relatórios e proferirão seus votos até a próxima reunião ordinária ou extraordinária das comissões permanentes.
Projeto de lei número 54/20, vereador Jair Locatelli indica, presidente da CCR. Pode ser o William? Vereador William. Vereador Ido Roden, presidente da COF, indica. Ele mesmo, vereador Ido. Vereador Ido. Projeto de lei número 55/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR. Jair Locatelli. Vereador Jair. Vereador Ido Roden, presidente da COF. Vereador Ido. Vereador Ido. Projeto de lei número 56/20, vereador Ido Roden, presidente da COF. Vereadora Marli. Vereadora Marli. Projeto de lei legislativa número 8/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR. O vereador William. Vereador William. Vereador Ido Roden, presidente da COF. Vereadora Marli. Vereadora Marli. Projeto de lei legislativa número 9/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR. Também o William. Vereador, quem? Vereador William. Vereador Ido Roden, presidente da COF. O vereador Ido mesmo. Vereador Ido. Muito bem. Passamos para o grande expediente. Vereador Jair Locatelli. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu vou ocupar, talvez não todo, mas um pouco desse espaço nessa legislatura, depois de um pleito, para tecer alguns agradecimentos que poderíamos até ter feito antes, mas aguardamos assim sentar um pouco a poeira, acalmar-se os ânimos de quem venceu, de quem não venceu, de quem se elegeu e de quem não se elegeu. E vou inicialmente fazer agradecimentos com relação ao vereador Jair Locatelli. Eu agradeço de coração, de alma, todos aqueles 419 eleitores, incluindo eu, que confiaram na minha pessoa para mais um mandato nessa Casa Legislativa. É importante a gente receber esse apoio e essa confiança. Eu fui o 7º vereador mais votado da legislatura geral, ou o 6º entre os eleitos. Uma votação boa se considerarmos que houve um aumento significativo no número de candidatos. Boa também se considerarmos que a minha base eleitoral interior teve um número significativo de redução de eleitores. Só na urna da Floresta nós tivemos quase 60 eleitores a menos inscritos naquela urna e eu não só considero aquela urna, considero todo o interior. Mesmo assim, conseguimos fazer no interior a base da nossa eleição, 240 votos dos 419. E desses, quero aqui tecer, eu agradeço penhoradamente a cada eleitor, mas tenho que sempre fazer uma ressalva àquela comunidade que dá um respaldo maior. Dos 240 votos que tive no interior, 190 foram no distrito da Floresta. O distrito compreende a urna lá da comunidade, da vila, do Alto Diamantino, que dessa vez veio votar aqui na Promorar, e da linha Arboreseca, que votou lá em cima no salão comunitário. Então, é uma votação expressiva. Quase a metade dos meus votos saíram daquela comunidade, e mais da metade, então, saiu do interior.
porque eu sempre me identifiquei mais ao interior. Mas também, quero dizer, não posso esquecer aqueles eleitores da cidade, que a gente já há algum tempo tem começado a fazer um trabalho, principalmente na área social, e que, analisando e olhando todo o contexto do trabalho de um vereador que pode representar uma comunidade urbana, também estará se dedicando. Alguns me ligaram para saber da voto a voto, urna por urna. A gente tem no jornal Latas e Fatos dessa semana que passou, foi publicado urna por urna. E alguém disse, bah, mas tu baixou bastante lá na floresta. Realmente baixou um pouco. Mas tem que se levar em consideração que no acerto que nós fizemos, no acerto político, para nós termos uma nominata boa que concorresse e que fizesse um número bom de vereadores, como nós fizemos, 3 novamente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E alguns cabos eleitorais da gente concorreram, né? E fizeram votos lá na comunidade. Então, só para os eleitores e para aqueles que querem saber, lá na urna da Vila da Floresta, lá da escola, eu fiz 129 naquela urna. O nosso partido, o PSDB, fez 203 votos. E o segundo partido mais votado lá foi o PTB, com 41. Uma boa diferença. O PMDB fez 38, o PDT 27, o PT fez 22, o PP fez 5, o PCdoB 3. A nossa coligação lá fez 241, um voto a mais do que o nosso prefeito, o Arley. O Arley fez 240 votos lá na comunidade da Floresta e o candidato do prefeito fez 88. Eu fiz 129. O candidato do prefeito fez 88 lá na comunidade. Então eu não considero uma votação ruim. Eu considero uma votação boa. E aproveito também a oportunidade, tem que só avisar quanto tempo falta aí, que nós não temos cronômetro. Aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento especial a todos aqueles que votaram na nossa coligação e que nos deram a vitória para o nosso prefeito Arley e o pastor IP de vice. Tivemos uma vitória na cidade e uma vitória maior no interior. E, ao contrário do que muitos pensam, que o interior não ganha eleição, pode não ter voto suficiente para ganhar. Mas se nós tivéssemos ido um pouco pior na cidade, empatado, coisa assim, nós teríamos ganho com o interior. Então eu sempre saliento, sempre digo que a estrutura de um trabalho tem que também olhar a comunidade interiorana. E agradeço de coração, porque fiz uma campanha forte para que nós obtivéssemos a vitória na prefeitura. Aqueles que confiaram, esperamos corresponder às expectativas. E eu quero ser, nesse próximo mandato, o técnico vereador. Aquele que vai apresentar proposições, propostas, projetos na área técnica, aqui nessa casa. E como foi falado pelo prefeito futuro Arley, manter um diálogo aberto e direto com o Poder Executivo. Nos propomos a fazer isso e esperamos, ao longo desses anos, assim cumprir. E no primeiro mandato que eu me elegi, tive a oportunidade de visitar a todos os que votaram em mim durante o mandato. Todos eles foram visitados. No mandato esse que nós estamos, eu fiquei suplente. Não fiz esse trabalho. Isso pesou um pouco para diminuir um pouco o número de votos. Mas não fiz porque eu não estava
eleito. E o que eu irei fazer novamente? Vou fazer visitas de agradecimento e de organização do trabalho em cada eleitor, conforme eu fiz na campanha, conforme eu fiz antes. Eu não faço críticas ao trabalho de cada um faz como quiser, mas esse é o meu estilo de trabalhar. E como eu me elegi, já fiz mais de 15 visitas, não vou escolher assim o mais importante e menos importante para ser o primeiro e o último a ser visitado. Vamos fazer agora com calma, com tempo, e estaremos então visitando a todos ao longo desses dias. E quero aqui registrar e parabenizar, foi feita uma coletiva de imprensa hoje, o anúncio do primeiro secretário do Arley IP, que é o meu colega Marcelo Larsen, filiado do PMDB, que estará assumindo as duas secretarias, Agricultura e Meio Ambiente, para fazer um trabalho diferenciado nessas áreas. E a gente vai ter tempo, ao longo do mandato, para esboçar aquilo que o prefeito pensa nessa área e aquilo que o secretário pensa nessa área. Então, muito obrigado de coração a todos aqueles que confiaram em mim e aqueles que confiaram na nossa nominata e no nosso prefeito Arley IP. E aqui desejo sucesso a todos os que se elegeram e aqueles que não se elegeram, quando a gente se elege, eu não me elegi a vez passada, fiz uma avaliação. Por que será que não me elegi? E cada um então faça a avaliação do que fez certo e do que fez errado para obter sucesso. Muito obrigado a todos. Próximo vereador Carlito. Alô. Boa noite, vereadores, funcionários dessa casa, a minha saudação. E também quero deixar a minha saudação aos ouvintes de casa que estão na sintonia neste momento. Mas eu também quero agradecer as pessoas. A gente não concorreu, mas a gente visitou mesmo assim os eleitores da gente. A gente visitou. Então, o que a gente quer agradecer, que as pessoas recebem a gente de uma maneira muito especial, Por isso a gente quer agradecer estas pessoas que a gente visitou e também dizer que foi uma alegria grande ganhar essa eleição para prefeito. Mas o que eu quero dizer para prefeito, falando em prefeito, a gente já teve passagem por mais prefeitos durante quando a gente era vereador, e a gente viu uma diferença muito grande, a questão dos prefeitos. Por exemplo, o prefeito Clery estava aqui quase todas as segundas-feiras na Câmara, se comunicando com os vereadores. Eu acho que foi uma coisa muito importante. E muitas vezes foi para convencer os vereadores de aprovar um ou outro projeto, mas eu entendo aquele vereador que entende um pouco, que sabe o que tem que aprovar, o que não tem que aprovar, quanto a isso acho que não tem problema. Porque me lembro muito bem que entrou um projeto na Câmara para uma feira agroceleiro no campo de aviação, aeroporto. E mesmo que ele veio aqui de manhã, eu votei contra. Eu votei na época contra,
Aliás, eu fui o único que votei naquela época contra. E nós tivemos um resultado muito negativo. Porque essa feira custou 800 mil reais, onde não teve retorno nenhum. Onde lá naquele campo lá não tem mais nada hoje de construção. Mas foi investido 800 mil reais naquela época. E no outro dia o prefeito me cobrou. Lá em cima na prefeitura, mas sempre brincando do jeito dele. Ele disse: Sommer, você como agricultor, você tinha que votar a favor, você foi o único que votou contra. Qual é que é essa história? Digo: olha, Clery, eu tenho meus pensamentos, talvez diferente dos outros vereadores e do senhor. Digo: mas nós vamos conversar de novo depois da feira. Depois da feira nós vamos conversar de novo. E isso a gente fez também. Quando tinha passado a feira, eu sentei com ele e digo: Clery, o que eu te disse? Não é viável fazer uma feira lá fora, quantos quilômetros para fora da cidade, se aqui nós temos um espaço para fazer feira. Então, falando nisso, o prefeito atual praticamente teve um sistema ao contrário, que eu não me lembro que ele veio aqui um dia na Câmara. Ele não teve contato com os vereadores. Então, são coisas bem interessantes. Eu, quando o Clery era prefeito, na minha primeira eleição, eu fiz 491 votos. Na segunda eleição minha, eu fiz 644. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente chegava num lugar e tinha problema, a gente repassava para o prefeito e o prefeito, em poucos dias, ia lá resolver este problema. Porque para o Clery não tinha partido. Todo mundo era do município, como se diz, né? Então a gente tinha como vereador como trabalhar para a nossa população. Porque ele atendia todos os vereadores, todos iguais, né? Então cada prefeito tem um sistema diferente. O que eu digo, um prefeito tem que fazer, fechar muito pouco essa porta do gabinete. Isso o pessoal me reclamou muito. A gente chegava lá, sempre fechado, o prefeito não está ou está. Quer dizer, a gente não podia olhar porque a porta estava chaveada. Então eu acho, quem vai para falar com o prefeito, ele não vai para falar coisa que é segredo, ou coisa que ninguém pode ouvir. Se ele vai pedir uma estrada, vai pedir uns tubos, isso as pessoas que estão sentadas lá fora, não tem problema se eles vão ouvir aquilo. Então a gente não entende que prefeitos têm um sistema tão importante, né, e tão diferente dos outros prefeitos. Então isso eu já coloquei para o Arley. Digo: Arley, se tem 2 fechaduras ou 3, tem que eliminar isso. A porta tem que estar aberta lá. Quando vem lá o agricultor, né, ou seja, quem for da cidade, quem precisa de uma coisa, abertamente ele pode falar com a secretária e ela disse: quando tu chega na vez, nós vamos te encaminhar para falar com o prefeito. Não tem problema nenhum. Aí sim, o povo se sente mais em casa, mais à vontade, né? Isso a gente sentiu. Quando a gente, nas caminhadas, agora antes das eleições, um pouco antes ainda, né? O pessoal reclamar. Outra coisa que tem que mudar bastante, as estradas. Talvez todos vocês observaram. Foi feito as estradas gerais, digamos Floresta, a geral. Santo Antônio, a estrada geral, né? Eu acho que quando se faz uma estrada, que nem a geral, tem que fazer as vicinais também, no mesmo tempo, na mesma semana, como for.
Mas tem que ser feito todas as estradas, porque aqueles que moram lá do lado, uma estrada mais estreita, ou como seja, né? Ele tem o mesmo direito como aquelas pessoas que passam ali nas estradas gerais, né? Então, esta é uma coisa que também o prefeito tem que cuidar muito, né? Que todos serão atendidos quando é feito a estrada geral, que seja feito as vicinais também. Então, a gente coloca esse tipo de coisa porque no passar do tempo, aqui na Câmara e a gente saindo para o interior também, né? Outra coisa que houve muita reclamação, que não é possível, que não se consegue máquina no interior, né? Então, eu não gostaria de falar o meu caso, mas eu pedi uma máquina, uma reta escavadeira, fez 1 ano, eu não consegui, eu peguei uma giratória. Mas o meu serviço, aquela reta escavadeira, fazia da mesma forma. Da mesma forma, e o preço talvez R$100 e poucos, mas eu tive que pagar R$300 para a giratória, fazer aquele serviço que eu queria que seria feito, né? Então são essas coisas que a gente também ouviu muito o pessoal reclamar. Como é que não tem mais máquina? Tanto é que as empresas estão crescendo mais que os bananeiras, sabe, né? Porque isso nunca era assim. Porque o interior, o pessoal da cidade também, eles dependem praticamente só das empresas, né? Então se torna muito caro isso, muito caro para os colonos. O colono, a gente sabe que, principalmente certas pessoas, já têm dificuldades em se manter lá no interior. Mas quando toca de pegar uma máquina de R$300 a hora, né? Então a coisa começa a complicar. Então eu sempre dizia, o nosso agricultor, a gente tem que chamar de herói aquele que ainda está hoje lá na nossa agricultura. E ainda para completar agora, então, para ajudar o nosso agricultor, deu aquela seca. Graças a Deus deu aquela chuva, mas tem que chover mais daqui para frente, né? Então, como o meu tempo encerrou, quero agradecer a todos e meu boa noite. Muito bem, Carlito. Explicações pessoais, alguém? Não? Antes de terminar, quero fazer um convite à nossa comunidade para acompanhar e para prestigiar nosso campeão Bruno Schmitz, que em 2017 foi campeão de motocross e que nesta sexta-feira e sábado, nos dias 4 e 5, estará representando o nosso município na categoria MX2 de motocross pela Honda. Bruno irá correr na Arena em São Paulo e você pode dar seu apoio, acompanhar ao vivo pelo Facebook ou Sport TV 3 ou Band Sport. Com certeza, Bruno, estaremos aqui na torcida por você. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão e convoca os senhores vereadores para a sessão plenária extraordinária no dia 13 de dezembro, horário a definir, para deliberação do projeto de lei 54/20, qual tramita em regime de urgência. As comissões permanentes, portanto, irão se reunir na quarta-feira, dia 2 de dezembro, horário a definir, para analisar este projeto e emitir o parecer técnico. Boa noite a todos.